Essa é uma aula que eu gosto bastante. E por quê? Porque apesar do assunto ser meio deslocado, como eu falei, né, olha, parei o bloco de algoritmos gulosos, que aliás a gente estava finalizando, né, depois do recesso a gente vai voltar para a programação dinâmica, que é uma próxima técnica. Eu parei isso para falar de Union Find. Pô, não é nem divisão e conquista, nem algoritmo guloso, nem programação dinâmica, é uma outra coisa ali, né? Só que lembra aquela dualidade entre algoritmos e estruturas de dados que eu falo para vocês? Acho que eu citei isso na última aula também, mas vou repetir porque vale. Algoritmos e estruturas de dados são áreas irmãs, porque para projetar bons algoritmos, muitas vezes eu preciso lançar mão de uma estrutura de dados específica que organiza os dados de um modo conveniente para o que eu estou fazendo. Tá? Lembrando vocês que nem com tudo que a gente viu em AED2, AED1, AED2 e mais agora PAA, que vamos ver o Union Find, a gente está longe de exaurir as estruturas de dados. Certamente vocês viram as mais importantes, as mais centrais, mas para domínios específicos de problemas existem estruturas de dados específicas que são muito convenientes, são muito relevantes. Tá? Então, uma coisa para vocês terem noção, já que vocês, né, a internet está aí, vocês sabem consultar literatura científica e tal, se vocês estão trabalhando num problema, num domínio específico, convém verificar se tem estruturas de dados particularmente eficientes para organizar os dados lá, porque pode ser que tenha. Né? A gente já tem uma base boa, provavelmente para a maior parte das coisas vocês vão achar uma das que vocês já conhecem, com ou sem adaptações, mas uma das que vocês já conhecem, árvores binárias de busca, fila, heap, hash e assim por diante, né? Hash table e tal, já devem dar conta. Mas de vez em quando vocês vão encontrar domínios que, nenhuma delas resolve muito bem e às vezes tem alguma específica. Tá? Vocês podem tentar reinventar a roda, sempre um bom exercício, mas também podem consultar a literatura e descobrir estruturas específicas. Feito esse disclaimer, vale essa relação de irmandade, essa parceria entre algoritmos e estruturas de dados no outro sentido também, que é o motivo porque eu gosto dessa aula. Quando a gente fala de uma estrutura de dados, eu estou falando até de modo informal estruturas de dados, até de modo equivocado, alguém poderia me puxar a orelha. Por quê? Porque o que eu descrevi do Union Find até agora foi o tipo abstrato de dados. Quer dizer, aquela ideia de, olha, de algum jeito, não entrei no detalhe da implementação, eu quero manter conjuntos disjuntos. E daí eu posso implementar de várias maneiras, e cada implementação vai ter seus prós e contras. Tá? Então, a gente vai vestir a carapuça aqui de projetista de algoritmo, porque a gente vai olhar e falar, é isso que eu quero, e agora eu vou tentar implementar de um jeito. Vou ver os problemas, vou tentar corrigir, e a gente vai brincar com isso ao longo dessa aula. Tá? Desde uma implementação bem básica até uma implementação bem sofisticada, com análises no meio para mostrar que a implementação está melhorando e tal. Ok? Então, tem esses dois lados aí, né, que a gente às vezes não enfatiza o suficiente. Tá legal. Então, feito esse disclaimer, eu falei que eu ia começar a dar uma pincelada aqui na implementação, né? Entrar mesmo, sair do tipo abstrato de dados e começar a entrar numa maneira de implementar o Union Find. E já fica aqui a dica, né? Usando a estrutura mais básica que a gente conhece para um volume de dados, que é um vetor. Tá? Vocês conseguem imaginar? Se eu quero manter essa partição usando um vetor, tá? Do jeito mais simples que eu posso fazer isso. Eu pego um vetor indexado pelos meus vértices, né? Então tem o meu vetorzinho de representantes, ele tem lá a posição do vértice 1, do vértice 2, do vértice 3 e assim por diante. E o que é o conteúdo dele? O representante daquele vértice. Daquele elemento, não é vértice, não é grafo, é conjunto daquele elemento. Então vai estar indexado pelos meus elementos. Em cada posição, o conteúdo lá me diz quem é o representante. Então vamos fazer um mapeamento aqui. Meu conjuntinho de representantes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Os índices correspondem exatamente aos números aqui, aos rótulos que eu dei para os meus elementos. E o paralelo com as setinhas é o conteúdo. Então veja que apesar de alto nível desenhar com setinha que fica mais intuitivo, eu não preciso trabalhar com apontador de verdade, eu não estou associando com posição de memória, não precisa complicar. Não tem que ser uma estrutura ligada, pelo menos não explicitamente. Implicitamente ela é, né? Mas explicitamente, na implementação é só dizer, olha, quem é o representante do 1? É o 2. Quem é o representante do 2? É o 2. Quem é o representante do 3? O 2. O do 4 é o 5 e o do 5 é o 5. E daí a gente já sabe implementar o find. Olha só como a gente já vai saindo do mais abstrato, né? O que é o find?
O find ficou bem simples agora, né? Eu vou... Tudo bem, eu posso rabiscar ali em cima, então eu vou colocar aqui, olha. Find de i vai ser simplesmente, ó, numa linha. Devolva rep de i, né? Estou pensando que eu tenho acesso a esse vetor, precisa do código, né? Se fosse implementar, ele tinha que ser um atributo do meu objeto, ou então, se fosse em C, que não tem objeto, teria que passar por apontador, mas também não vou descer tão baixo assim, né? Então eu acesso esse vetor, pego o índice dele, vejo o que tem naquela posição. Isso aí é o meu find de i. Tranquilo? Concordam que isso casa com isso, né? Essa ideia está casando com essa representação, e que o find que eu tinha descrito para vocês informalmente, o que eu esperava dele, está implementado com isso aqui? Tranquilo? Vamos então fazer também o make set, tá? Essa é a nossa primeira tentativa de implementação. Vocês já podem imaginar que em algum momento eu vou tomar uma rasteira, né? Em algum momento isso não vai sair muito bom. Mas make set de i, eu falei que criava um conjunto unitário, né? É simplesmente, olha... Não é igual, né? É 2 pontos. O que isso aqui faz? Rep de i recebe quem, gente? Recebe i. Exatamente o make set é a ideia que, olha, eu tenho o elemento i aqui e tudo que eu vou fazer é falar que ele é o próprio representante. Tá? Nessa nossa primeira implementação, a gente está mantendo uma coisa muito simples, tá? Um invariante muito simples, que é o representante de um elemento é sempre o valor da posição respectiva àquele elemento no vetor rep. Está sempre lá. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que, qual que é a eficiência do make set e do find, gente? Tudo O de 1, né? Muito eficientes, né? Esse cara aqui, O de 1... Esse cara aqui também, número constante de operações, né? Esse só tem que fazer uma atribuição, esse só tem que devolver, né? Consultar e devolver. Então, tudo O de 1. Mas, agora eu tenho que manter essa propriedade que eu falei, que eu estou escolhendo, né? Eu estou escolhendo manter o representante de cada elemento na posição respectiva dele. Quando eu chego aqui e falo, por exemplo, para fazer uma união do 1 com o 4, tá? Então imagina agora que eu vou falar da operação, só para dar um exemplo aqui, union, vou chamar aqui, de 1 com 4. Na figurinha, o que eu vou ter que fazer? Tá? Na figurinha, eu vou ter que agora fazer todo mundo concordar com o mesmo representante. Todos eles vão ter que, né, concordar com o mesmo representante, já que o 1 está em um conjunto, o 4 está no outro. Se fosse union do 1 com 3, não mudava nada, whatever, né? Mas uma vez que eles estão em representantes diferentes, eu vou ter que mudar isso. Tá? Então primeiro na figura, depois a gente faz no vetor, depois a gente faz o código, né, para irmos projetando junto. Então, na figura, eu vou ter que escolher alguém para ser o novo representante. Eu podia escolher um novo, totalmente arbitrário, mas não precisa disso, né? Então, sei lá, eu vou manter o 5, tá? Esse eu não vou mudar, mas todo mundo que tinha um representante que nesse primeiro conjunto vai ter que trocar. Então, o 1 agora vai para lá, o 3 agora vai para lá e o 2 agora vai para lá, né? Isso vai causar, né, vai ter impacto que, olha, agora esse conjuntinho verde que eu desenhei é a nova ideia, é o novo conjunto que eu estou pegando, a união de todo mundo. Beleza? Tranquilo? Aqui no vetor, o que significa isso? Significa que eu tenho que passar pelo vetor, vamos entrar em um pouquinho mais de detalhes no vetor para já facilitar o código, né? Eu vou ter que verificar quem é o representante do 1 e quem é o representante do 4, porque lembra, a união era entre 1 e 4, e veja, nem o 1 nem o 4 eram representantes das suas respectivas partes. Então, eu tenho que descobrir quem é o representante do 1, quem é o representante do 4, daí fazer uma escolha arbitrária a princípio, que é o representante, é todo mundo que tinha representante igual ao 1, todo mundo que estava na parte do 1 vai mudar. Ah, por que não é na parte do 4? Porque eu tinha que escolher um deles, só por isso. Tá? Então, eu vou olhar e falar, olha, quem é o representante do 1? É o 2. Quem é o representante do 4? É o 5. Então, eu vou percorrer o meu vetor agora e sempre que eu encontrar um 2, eu troco por 5. Tá?
Então aqui vira 5, aqui vira 5, aqui vira 5. Meu exemplo é muito pequeno, ficou sem graça, né? Porque parece que eu simplesmente coloquei 5 em tudo. Mas não é. Se eu tivesse um outro cara aqui, sei lá, o 6, né? O 6 aqui como um alto laço. Vamos fazer um adendo aqui só para deixar bem explícito que não é que eu passei por todo mundo, né? O 6 ali que tem um alto laço, então ele tem mais essa parte aqui. No vetor isso significaria que o 6 é representante dele próprio, é representado por ele próprio, né? E daí, quando eu passasse, o 6 não tinha representante igual ao representante do 1. O representante dele não era o 2. Então, não muda. Ok? Tranquilo? Antes de fazer o código, qual que é a eficiência dessa união? Da ordem de n, né? Tem que percorrer o vetor inteiro. Já não fiquei muito feliz, né? Então, eu estava super bem aqui, né? O de 1 e O de 1, mas a união já não me agradou. Já não é uma coisa que você diga, nossa, que maravilha, né? Voltando, né, fazendo a nossa aplicação lá no Kruskal, eu tenho que fazer uniões cada vez que eu coloco uma aresta. Eu estava usando o Union Find para me livrar do custo da busca que eu tinha que fazer a cada aresta, né? Para cada aresta que eu ia considerar adicionar, eu tinha que fazer uma busca se os extremos dela já estavam conectados para ver se tinha ciclo ou não. E isso me custava O de n e era isso que eu queria evitar. Se na hora, eu evito na busca, mas eu tenho que fazer na hora de adicionar a aresta, não estou escapando muito, não estou escapando, né? No pior caso, eu não melhorei. Tá? Então, podem ter certeza que essa implementação não vai ser o que vai nos deixar satisfeitos, mas é uma ótima oportunidade de projeto de algoritmos, justamente que eu falei, da gente ir desenvolvendo em cima. Tanto é uma boa oportunidade que eu vou apagar aqui e vou escrever o pseudocódigo da união para a gente ir incrementando em cima dele, tá? Deixa eu fazer um outro disclaimer aqui, porque eu quero evitar confundir vocês. A gente vai começar dessa implementação bem simples, mas não vai ser tudo incremental na aula de hoje. A gente vai melhorar essa, a gente vai lançar mão de algumas ideias espertas aqui para melhorar, e vai chegar até um ponto. Daí eu vou ter que dar um passo atrás e ir por um outro caminho para conseguir melhorar ainda mais, tá? Só para não ficar... Porque de repente lá na parte mais avançada da aula, vamos dizer, vocês ficarem com a ideia de que eu estou fazendo as coisas exatamente assim, pode confundir vocês, tá? Então a gente vai tentar... A gente não vai jogar fora essa ideia, a gente vai tentar avançar em cima dela. Mas algumas coisas que a gente vai avançar aqui não vão servir para outra ideia. A outra ideia vai ter que fazer um caminho um pouquinho diferente. Então, eu vou chamar a atenção quando isso acontecer, mas fiquem atentos. Então, tá bom, o que eu tenho que fazer no Union? Como eu tinha comentado com vocês, se eu venho aqui, Union de J, primeira coisa que eu não estou unindo I com J, estou unindo os conjuntos deles, né, os subconjuntos, e os subconjuntos correspondem aos representantes, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui, eu vou chamar, por exemplo, de old aqui, o representante do I. Tá? Por quê? Por causa daquela minha escolha arbitrária, que arbitrariamente eu escolhi que eu ia renomear, né, eu ia trocar os representantes do conjunto em que estava o I. Então ele vai ser o que eu vou chamar de old, o representante dele é o old, é o cara que eu vou substituir, no meu exemplo era o 2. Tá? E vou chamar de new o representante do J. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso percorrer o vetor, né, trocando sempre que eu achar um cara que era representado pelo old, passar a ser representado pelo new. Então, a gente vem aqui para K de 1 até N, se de I não, né? Rep de K. O K é o cara que eu estou percorrendo todo mundo. Se rep de K igual a old, né, o representante dele é o cara que eu estou trocando, rep de K recebe new. E eu acho que é só isso, embora a gente tenha muito que construir em cima depois, eu acho que a princípio é isso, tá? Eu deixei uns espaços aqui para que de repente a gente consiga enfeitar isso aqui. Vamos ver. Né? Mas por hora é isso. Então eu identifico quem são os representantes respectivos, faço a minha escolha arbitrária de quem vai trocar para quem e venho aqui e troco todo mundo que precisa ser trocado. Como a gente já tinha comentado, esse laço é θ de N.
E aí, eu tenho duas ideias misturadas para colocar para vocês.